fiz para vocês uma revisão bala, top, para vocês irem muito bem na prova de recuperação. Tá entendendo? É para chegar a estudar. Vocês vão fazer como? Pega a apostilinha que eu mandei para vocês por e-mail, ou enfim, a escola mandou, não sei. Enfim, vai vir uma apostilinha junto, resolve pela apostilinha, resolve pelo que eu fiz. Quer ir bem? Dá uma olhada no vídeo, acompanha junto, faz ao mesmo tempo que eu fiz 5 vezes, 10 vezes a mesma questão, a prova tá no meio de tudo isso que vocês estão vendo, não precisa estudar nada mais. Nada mais, estuda por aqui. Deu para entender? Vamos fazer isso daí? Vamos combinar? Eu quero ver vocês irem muito bem. Fica atento em cada detalhe que eu estiver colocando. E qualquer dúvida, grita, chama, enfim. Esse é um presente meu para vocês. Abraço. Tchau. Força! Olá, postes do terceiro ano, tudo bem? Vamos começar a fazer nosso trabalho agora de recuperação, começando pela parte do Fernando. E assim, eu vou fazer um passar uma passada rapidinho para você saber o que é mais importante para essa prova. Acompanha por aqui, se acompanhando por esse vídeo, você vai muito bem na prova de recuperação. Refaça os exercícios que eu fizer com você várias vezes, até a hora que ficar bem claro o que foi que eu fiz. Busque mudar os números, pode fazer com calculadora na sua casa para verificar se vai dar a mesma coisa. Tudo bem? Na dúvida, que se você tiver qualquer dúvida, pode entrar comigo aqui no Facebook, pode entrar no YouTube. Não sei o que você pode fazer, entre em contato comigo e eu te ajudo, tá? Quando a gente for falar de potência elétrica, tem um detalhe. São duas formas de potência elétrica para pensar. Uma é em consumo e outra em circuito elétrico. Com relação ao circuito elétrico, a gente vai ter sempre uma resistência, uma diferença de potencial A e B, que é dado por aquele U, né, ou tensão elétrica. Tá aqui então, ó. UAB, e que vai fazer passar por aqui uma corrente elétrica I. Daí você fala, puxa, mas isso daqui parece a lei de Ohm. E é, daqui a parte muito importante para a gente lembrar que U é R vezes I, R é o quê? É U sobre I, I é U sobre R. Né? A pirâmide mágica e mística de Lucianos afirma, não é assim? Bom, muito bem. O que mais vai ser importante daqui, desta parte, é o URI, que é daqui que saem as outras equações. Mas o que é essa potência? A potência está relacionada com o quanto de energia esse resistor consegue dissipar. Como que a gente calcula a potência nesses casos? Bom, nesses casos a potência vai ser calculada de 3 formas. A primeira, que é a mais comum, é o pio. Lembrando que a unidade no Sistema Internacional da Potência precisa ser watt, a corrente deve ser dada em ampere e o U deve ser dado em quê? Em volt. Se nós substituirmos o I ou o U nessas equações, ó, se eu substituir o U por R vezes I, nós temos que a potência vai ser R vezes I, né? R vezes I dá RI quadrado. Também podemos ter uma potência atrelado à diferença de potencial e ao resistor. Como? Substituindo I por U sobre R, então você substitui aqui U sobre R vezes U, vai ficar U ao quadrado sobre R. Então nós temos 3 formas para calcularmos a potência. Pio, pri, pur. Pio, pri, pur. Pegar no pio, pri, pur. Para a potência achar é o pio, pri, pur. Então, isso aqui é importante? É importante. E vocês vão perceber que não tem pegadinha nas questões da prova de recuperação. Bom, e qual que é a outra forma da gente calcular a potência elétrica? A outra forma da gente calcular a potência elétrica é quando tiver uma relação com o consumo. E se tiver uma relação com o consumo, como é que nós devemos fazer? Bom, se tiver relação com o consumo, você tem que lembrar daquela pessoa que gasta pra caramba, ela é o quê? Consome energia elétrica. Ah, ela gasta, ela é PAT. Tá aqui, ó. Ela PAT. Então, ó, energia elétrica vai ser a potência vezes tempo. Qual é a sacada disso aqui? A sacada daqui é quando ele fala em potência consumida com relação à energia elétrica. A energia elétrica ela é dada em quilowatt-hora, ela não está no sistema internacional. Então, para que a energia esteja dada em quilowatt-hora, que é o que eles pedem, tá? A potência vai precisar ser dada em quilowatt. Como que eu faço para a potência ser dada em quilowatt? Dá um número de potência qualquer, o cara fala, o chuveiro tem potência de 5.000 watts.
Para passar para quilowatts, na conta, eu vou colocar 5.000 dividido por 1.000. Desta forma, eu vou conseguir ter 5 kW. Deu para entender mais ou menos a lógica? E o tempo? Repara que a energia em quilowatt-hora, então o tempo vai precisar ser dado em hora. Desta maneira, toda vez que o cara passar o tempo para vocês em minutos, o valor que ele passar em minutos, você vai dividir por 60 para sair em horas. Exemplo, vamos supor que a pessoa demorou 10 minutos no banho. Como é que eu faço para passar de minuto para hora? Você vai pegar esses 10 e vai dividir por 60. Aí vai sair em horas. Deu para entender? É o que a gente vai fazer agora nessas questões. Tudo bem? Se tiver alguma dúvida é só voltar um pouco o vídeo. E questão número 1. Bom, então vamos lá para a primeira questão. Para a primeira questão, nós vamos ter aqui. Ele diz assim: um forno elétrico de potência 600 watts ligado a uma tensão de 120 volts necessita de quanto de corrente elétrica? Bom, então são, aqui ó, questão número 1. Ele fala potência de 600 watts ligado numa diferença de potencial de quantos volts? 120 volts. Vai precisar de quanta corrente elétrica? Bom, para uma questão desse sentido aqui, é fácil, é só você lembrar qual das equações que a gente tem. Então nós tínhamos aquelas 3 equações e a equação que tem esses 3 elementos é a π. Até aqui, beleza? Então eu vou usar ela. No lugar da potência eu vou pôr 600, no lugar da corrente elétrica eu desejo e no lugar do U eu vou pôr 120. Já de cara já dá para chitacar alguém. A gente chitaca aqui esse 0 com esse 0. Outra coisa, esse 12 com esse 6. É ou não é? Aqui fica 10, aqui fica I e aqui fica 2. Quanto que deu isso daqui? 2 está multiplicando, vai passar dividindo, você tem que o I vale 5 amperes e acabou a questão. Fácil? Então tá na prova. É assim. Aí você vai chegar para mim, como é que eu faço para trabalhar, para estudar mais? Lembra que eu falei para vocês que vocês precisam inventar números, novas questões? Vocês vão fazer assim mais ou menos. Por exemplo, muda o número. Vamos supor que eu tenha um forno de 1.200 watts e que a diferença de potencial agora é de 200 volts. Ops. É de 200 volts. Qual a corrente elétrica que eu vou precisar? Aí você, de tanto que você vai fazer, você vai lembrar que aqui eu vou usar o π. Ah, mas eu já decorei. É essa a ideia. Faz. Quanto mais você faz, mais fácil fica. Então ficou aqui, ó, 1.200 aqui. Eu quero a corrente elétrica. Então aqui eu tenho a corrente elétrica e o U vale 200 volts. Chitaca o 0. Quanto é que dá 12 dividido por 2? 6 amperes. Pronto, tá aqui, ó. Vocês devem achar que 6 amperes é pouquinho, né? Sabe que com meio ampere a pessoa já morre, né? Então, só para vocês entenderem o que quer dizer esses 6 amperes. Legal isso aqui para vocês? Fechou? Vamos agora para a segunda questão. A segunda questão vai falar sobre o quê? Então a gente tem que dar uma lida aqui. Ele diz assim: um resistor de 4 ohms, não falei o que era, não, 4 ohms a resistência, está ligado numa rede de 100 volts. Qual a potência dissipada? Então, para a questão de número 2. Na questão de número 2, você tinha uma resistência de 4 ohms e uma diferença de potencial de 100 volts. Qual a potência dissipada? Quando você volta lá naquela partezinha que a gente explicou no começo, eu expliquei no começo, qual a relação entre potência, diferença de potencial e resistor? Aí você tem aqui, ó, P igual a U quadrado sobre R. Então a gente vem, U vale 100, 100 ao quadrado. Eu gosto de deixar assim, ó, quando a gente faz ao quadrado. Por quê? Porque geralmente eles são simplificáveis. Ó, tá vendo aqui, ó, 100 dividido por 4 dá quanto? Chitaque. Dá 25. Dessa forma, a potência fica 25, 2.500 watts. Legal? Ah, mas como é que eu faço para estudar e para poder ir bem, para poder decorar? Afinal de contas, eu sou um aluno em recuperação. Igual eu comentei, você vai inventar números. Eu coloquei uns números que eu inventei aqui, ó. Por exemplo, se você descobrir que a resistência vale 6 ohms e a diferença de potencial 240 volts, como é que faz isso? Eu quero achar a potência. Aí você faz o quê? Potência
é U ao quadrado sobre R. Aí quem é U? 240 vezes 240 sobre o R que vale 6. Daqui, mais uma vez, a gente vai chitacar o 24 com o 6, vai ficar 4. Ficou 40, 40 vezes 240. Então vamos lá. Se eu fizer as contas, então fica 9.600 watts. Tá aqui, ó. Legal? Então é isso, vamos agora para a questão número 3. Vamos lá? A questão de número 3 fala: a potência elétrica dissipada de um aquecedor cuja resistência é 20 ohms e precisa de 10 amperes, que precisa que 10 amperes passe por ele, qual que é essa potência? Então, na questão número 3, a gente coloca aqui, eu tenho uma resistência de 20 ohms e preciso que uma corrente elétrica de 10 amperes passe por ele. Qual é o valor dessa potência? Vocês estão percebendo o que eu estou fazendo, né? Estou colocando um exemplo de cada situação para aquelas equações. Não é à toa, estudem tudo isso. Então aqui a gente vai usar o quê? Qual das equações que era? Era o PRI, P igual a R quadrado. Então a gente vem aqui com tranquilidade. 20, a corrente vale 10, só que 10 ao quadrado, 100. A potência ficou 2.000 watts. Aqui, ó. Aí, se eu quiser estudar e treinar mais ainda, você pode treinar mais ainda, é só você colocar outros valores. Eu pus aqui um legal aqui, quer ver? Eu falo assim, se a potência for, se a resistência for de 8 ohms, né? E aí eu falo que a corrente vai ser, sei lá, de 2 amperes, como é que fica a potência? Aí você vem, potência, R vezes I ao quadrado. Então a potência ficou igual a 8 vezes 2 ao quadrado, que dá 4. 8 vezes 4, 32 watts. Não importa aqui o valor, importa você treinar. Você pode pôr, sei lá, 5, 3, não importa. Mas o que importa é você fazer e perceber qual equação que eu tenho que usar. Ficou claro? Então, resumo da ópera. Quando eu tiver potência com corrente e diferença de potencial, eu uso π. Se tiver R e U, eu vou usar U quadrado sobre R. E se tiver resistência e corrente, R I quadrado. Ó, de novo, corrente e diferença de potencial é π, diferença de potencial com resistor é por, e π se for resistência e corrente. É isso que você tem que sacar, beleza? Vamos para a próxima. Essa questão de número 4 é a respeito de chuveiro elétrico, tudo bem? E com relação ao chuveiro elétrico, o que a gente tem? Ele diz assim, suponha que o chuveiro tem uma potência de 7.200 watts, está ligado a uma tensão de 110 volts e durante 10 minutos por dia. No item A, ele diz assim, calcule a energia elétrica mensal. Tem um lance do mensal que é o seguinte, ó. A energia elétrica, a gente viu que é dado por aquela fórmula. Ei, Paty. Só que o tempo que a gente colocou aqui é dado em dia. Então, para achar a energia elétrica mensal, eu vou pegar tudo isso e multiplicar por 30. Por que por 30? Porque são 30 dias. Então, preste atenção para não fazer besteira não. Ó, a potência é quanto? 7.200. Até aí legal. Só que para ser dado em quilowatt-hora, eu preciso dividir a potência por 1.000. Tudo bem? Aí, o que mais? Tempo, 10 minutos. Só que eu preciso deixar em horas, divide por 60. E no final eu vou multiplicar por 30 justamente porque é um mês. Então vamos começar o festival do shiitake. 30 shiitakado com 60, fica 1 em cima, 2 embaixo. Esse 10 cancela com esse 0. Esse 0 cancela com esse 0, esse 0 cancela com esse 0. Ficamos então que a energia elétrica vai ser 72 dividido por 2. Isso vai dar quanto? 36. Aí você chega e coloca assim, ó. Energia elétrica, 36 kWh mensal. Tá? Essa é a resposta. Coloca na caixinha para deixar organizado. Colocou? Aí vem a pergunta dele do item B. Qual é o custo? Bom, para você calcular o custo, basta pegar a energia e multiplicar pelo preço.
né? Então, o custo eu vou chamar de cifrão aqui, ó, fica mais fácil para mim. Quanto que vale a energia? 36 kW. No item B ele diz que o preço do quilowatt-hora, aliás, vocês podem fazer isso também na conta de luz da casa de vocês, aparece quanto que é o preço do quilowatt-hora, dá 0,4. Fazendo essas contas, quanto que sai por mês o banho num chuveiro elétrico, tá? O chuveiro elétrico vai sair 36 vezes 4, 4 vezes 24, vão 2. 12, 13, 14, 0. Saem 14,4 reais. Legal? Aí você fala assim, dá para eu treinar? Claro que dá, você muda seus valores. Pô, dá para fazer mudando o valor? Quer fazer rapidinho mudando o valor? Vamos supor, o cidadão está demorando aqui. Vai, 10 minutos também. Aí ele fala que a potência do chuveiro é 5.000 watts. 5.000 watts e está ligado a 110 volts. Repara que o 110 volts não serviu para nada. Foi só uma coisa a mais que ele falou. Aí ele fala assim, calcule a energia elétrica. A energia elétrica é dada por EPAT. Legal. A energia elétrica vai ser a potência 5.000. No entanto, para ser conta de consumo, precisa dividir por 1.000 para estar em quilowatt, certo? Ó, já pode cancelar até os zeros aqui. Tempo, 10, mas eu preciso colocar dividido por 60. Como é mensal, vou multiplicar por 30. O 30 e o 60 fica 2 embaixo, certo? Ficou 5 vezes 10, 50. 50 dividido por 2, 25 kWh. Aí, mesmo esquema. Aí o cara fala assim, vamos supor que custa 40 centavos o quilowatt-hora. Quanto que eu vou ter que gastar? Então, o seu custo vai ser igual a energia vezes o preço. Então, o custo vai ser igual a 25 vezes 0,4. Se fosse 25 dividido por 4, multiplicado por 4, daria 100. Então, 25 vezes 0,4 dá 10 reais. Beleza? Vocês repararam que na segunda vez eu fiz mais rápido? E deu para você prestar atenção? Por quê? Porque é sempre assim, a gente faz a primeira vez e a gente faz de novo. Se fizer de novo e de novo, de novo, você vai começar a responder cada vez mais rápido e mais certeiro, é mais assertivo. Tudo bem? Faz isso para mim? Então vamos para a próxima questão. Um beijo para vocês. Bom, agora a gente vai para uma questão da PUC de 2017 que diz assim: há alguns anos a iluminação residencial era predominantemente feita por meio de lâmpadas incandescentes. Atualmente, dando-se atenção à política de preservação de bens materiais, essas lâmpadas estão sendo trocadas por outros tipos de lâmpadas muito mais econômicas, como fluorescentes, compactas e a de LED. Numa residência, aí começa o texto. Tinham 10 lâmpadas incandescentes de potência 100 watts utilizadas 5 horas por dia. E aí foram trocadas por 10 lâmpadas de 20 watts 5 horas por dia. Só um comentário, tá? Aparece assim qual é a eficiência dessa lâmpada de 20 watts, equivale a 100 watts de uma lâmpada incandescente normal. Tem isso nas caixinhas, vocês vão perceber. Mas vamos à questão. O examinador quer saber quanto que vai dar de economia mensal, então lembra do mês, o mês são 30 dias, para uma situação desse tipo. O que diferencia essa questão da outra é o tempo aqui que está dado em horas e não em minutos, então não vai precisar dividir por 30. Então, vamos lá, primeira parte, consumo. Então, da lâmpada incandescente, você vai ter que a energia elétrica é dada por EPAT. Quem que é a potência? A potência são 100 watts, só que são 10 lâmpadas, tudo bem? A gente tem que dividir por 1.000 vezes 5 horas por dia, 5 horas por dia durante 30 dias. Daqui a gente cancela e nós temos que a energia elétrica mensal consumida foi de 150 kWh. Beleza? Ele diz que o custo do quilowatt-hora é de 40 centavos. Então, vai dar 150 vezes 40 centavos. Isso vai dar um custo de quanto? Um custo de 60 reais. Certo? Então tá aqui. Com a lâmpada fluorescente, a gente tem que a energia também vai ser igual EPAT. A energia elétrica vai ser 20 watts vezes 10 lâmpadas dividido por 1.000
vezes 5 horas por dia multiplicado por 30. Então aqui, ó, chitacamos aqui e aqui. Então fica 2 vezes 5, 10, 10 vezes 3, 30. Então a energia elétrica ficou em 30 kWh. Beleza? O custo aqui. O custo vai ser de 30 vezes 0,4. Você vai ter um custo de R$12. A pergunta qual é? É a economia. Então, a economia vai ser igual a quanto? Quanto que vai ser a economia? Então, a economia vai ser igual. Eu tenho 60, agora consigo com 12. Isso vai ficar uma economia de... Vocês estão ouvindo? Economia de R$48. Ó, tá bom, né? Uma economia dessa. Isso vai dar alternativa B. Alternativa B de bola. Beleza? Então tá aí, ó. Próxima questão. Essa aqui é a questão do navio. O navio, ele diz assim, tem um texto e ele fala aqui. Tem 2.000 lâmpadas de 60 watts, 300 lâmpadas de 200 watts. Uma diferença de potencial de 120 volts, que são onde as lâmpadas estão ligadas por 12 horas por dia. Aí a pergunta dele é o seguinte. Qual a corrente elétrica total para manter elas acesas? Então, antes de mais nada, vamos melhorar isso daqui, ó. Vamos fazer a potência total. Potência total vai dar 12 com 4 zeros. 120 mil watts aqui. Então, vou fazer uma coluna chamada potência total. Tot. E aqui você tem 6, 1, 2, 3, 4. Você tem 60 mil watts, 12 mil watts. No total, isso daqui vai ficar 180 mil watts. Então, para ter uma ideia a princípio do que ele quer. Então, vamos lá. Primeira pergunta. Item A. Qual a corrente? Se ele quer a corrente, eu vou usar a equação que relaciona a potência com quê? I vezes U. Então, você tem 180 mil. A corrente eu desejo. E o U vale 120. Muito bem. 120 volts. Aí começam os chitaques. Chitaco esse 0 com esse 0. O 12 e o 18 eu posso chitacar por 6. Aqui fica 2 e aqui ficam 3, certo? Então nós temos 3.000 é igual a I vezes 2. Daqui o I vai ficar 1.500 amperes. Nossa senhora, muita corrente. Então tá aqui. Certo? Certo, né? 3 e 2, tá tudo certo. 1.500 amperes. Aí o item B pergunta. Fala assim. O custo aproximado em reais, sabendo que numa viagem de 10 dias, o custo... Então, agora são 10 dias. Mesma coisa. Então, para isso eu preciso de energia elétrica. Energia elétrica e bate. Então, quem é energia elétrica? A potência, 180 mil, mas eu preciso dividir por 1.000 para sair em kWh. O tempo que eles ficam utilizados são 12 horas por dia. E a viagem é de 10 dias, é isso daqui? Isso, a viagem é de 10 dias, eu multiplico por 10 dessa vez, tá bom? Vamos começar o chitaque? Chitaque, ó, 1, 2, 3, chitacamo-nos. Aí fica 18 vezes 12, 18 vezes 12, 216. Aí com 2 zeros aqui, ó, pronto. Isso daqui é a energia dada em kWh. Só que ele quer o custo, então o custo vai ser igual 216, 21.600 vezes 40 centavos. Daqui o custo vai ficar em R$ 8.640.
reais. Au, né? Bota na caixinha. Então é isso aí. Vamos para a próxima questão. Essa questão, a 7 e 8, elas são muito parecidas e eu fiz justamente por quê? Porque você vai usar isso na questão número 9. Então é assim, olha, apareceu tudo que é dado em watts é a potência e U é dado em volts. Eu quero a resistência. Qual que é a relação que eu vou usar? P igual o quadrado sobre R. Muito bem. Para acharmos a resistência, basta você trocar com a potência. Então fica U quadrado sobre P. Faz sentido? Então a resistência ficou igual. Quem que é U quadrado? A dica é deixa sempre indicada a multiplicação. 120 vezes 120 e a potência vale 20. Olha como fica facinho. 120 dividido por 20 vai dar quanto? 6. 6 vezes 120, a resistência fica 720 ohms. Lembra sempre de colocar a unidade de medida, tá? Então tá aqui, ó. 720 ohms. Nossa, quanto ohms. Aí eu fiz uma outra questão, a 8, que é só para você colocar números novos. Então, tudo que é dado em watt é potência, tudo que é U é dado em volt. Eu quero a resistência elétrica R. Qual é a equação que eu vou usar? P igual a U quadrado sobre R. Fazendo desta forma, a gente vai ter que o R é U ao quadrado sobre P. O que eu te expliquei agora há pouco? Deixa indicado, fica 100 vezes 100. Aí aqui embaixo 60. Chitaca, chitaca. Aí você tem o 10 e o 6. Dá pra gente dividir por 2. Fica 5 e fica 3. Então a gente tem aqui, ó. P ficou igual a 5 vezes 6. 100 sobre 3. Tá? Aí, conta que vai dar? Olha, gente, não precisa fazer as contas. Qualquer coisa deu aqui, ó. 500 sobre 3. Opa, que é a resistência. 500 sobre 3 ohms. E tá valendo. Tá bom? Quer ver quanto é que dá a conta disso daí? Então vamos lá, colocar na calculadora. 500 dividido por 3. 166. Se fosse fazer essa conta aqui, ia ficar 166,66 ohms, tá? E aí quando é uma coisa desse tipo, porque 6 é uma dízima, a gente colocaria 1,66,7. Ou você poderia pôr assim, aproximadamente 167 ohms. Enfim, tá bom? É isso aí, agora vamos para a próxima questão. Bom, pessoal, essa questão de número 9, eu vou fazer ela com as contas normais e vou usar um pouco a calculadora aqui do nosso tablet. Por quê? Porque quando eu fui fazer o exercício, eu não me dei conta que dava uns números horríveis. Então eu vou pedir para vocês um favor. Alterem os dados aí da sua apostilinha aí para esses aqui. Então o L1 você coloca 2.400 watts, 120 volts. O L2 4.800 watts, 120 volts. E o L3 3.600 watts e 120 volts. Tudo bem? Bom, agora é o seguinte, o que vai acontecer? Ele vai perguntar para vocês, né, porque as contas iam dar umas coisas horríveis. Ele pergunta para vocês a resistência equivalente nesses casos. Então, beleza, antes da gente achar a resistência equivalente, eu preciso achar o valor da resistência em cada um deles. Então, vamos lá. Quem vai ser a resistência R1? Agora você já viu que para calcularmos a resistência, a gente vai fazer, olha para cá, ó. Potência não vai ser igual a U ao quadrado sobre R? Vai, não vai? Para acharmos a resistência, vai ser U ao quadrado sobre P. Então eu vou fazer a conta para cada uma e vou substituir aqui. Aí eu vou achar quem que é o R1, quem que é o R2 e quem é o R3. É assim que a gente começa a fazer essa questão. Então vamos lá. Para o cálculo do R1, quem é o U? 120. 120 ao quadrado, deixa dessa forma. A potência vai ficar 2400. Então, ó, o 0 cancela. 12 e o 24 cancela, aqui fica 2. O 12 e o 2 cancelam, fica quanto aqui? 12 dividido por 2 fica 6. 6 ohms. Então, o R1 vai ser uma resistência de 6 ohms. Quem é o R2? O R2, mesma coisa, 120 vezes 120 sobre 4.800. Você pode pensar da seguinte forma, se você quiser. Como a potência foi o dobro, a resistência vai ser a metade. Olha como é verdade, ó, cancela o 0, o 12 e o 48 se cancela, aqui fica 4.
12 dividido por 4, 3 ohms. Ó, tá vendo? Quando for o dobro da potência, a resistência é metade. Então aqui já são 3 ohms. Agora, para calcularmos o L3, né? A resistência 3. Então a resistência 3 vai ser 120 vezes 120 dividido por 3.600. Cancelam-se os zeros. O 12 e o 36 dá para dividir por 12. Fica 1 e fica 3 embaixo. 12 dividido por 3, 4. Então pronto, ó. Essas contas elas ficaram muito mais factíveis, né? As outras precisavam de uma calculadora, ia dar uma fração. Como a intenção aqui é você fazer e entender, fica tudo simples, tá? E na prova também tá legal. Então, ó, agora a gente já chegou no valor das resistências. Qual o valor de cada uma delas? Então vamos lá. L1 e L2, nesse caso, a gente tem aqui 6 e aqui você tem 3, aqui você tem 6, 3 e 4, aqui você tem 6 e aqui você tem 3. A primeira está em série. Como é que a gente faz para achar a resistência equivalente em série? A gente soma, então fica 6 mais 3. Isso aqui ficou 9 ohms. Vocês entenderam aonde que está a parte da potência, que é a matéria de vocês? Era para calcular a resistência. Bem, na verdade, essa é a parte mais importante. Aqui, ó, como é que fica série também? A resistência equivalente em série, a gente soma 6 mais 3 mais 4. Isso vai dar uma resistência equivalente de quanto? 13 ohms. Aqui, eles estão em paralelo, né? Então, você pega aqui, por exemplo, polo A pode subir, pode descer. Aqui é o fio B, polo B e polo B. Então, você está entre os mesmos potenciais. Mesma diferença de potencial. Então, a resistência equivalente, a gente calcula como produto pela soma. 6 mais 3. Opa, eu já fiz a conta aqui, né? 6 mais 3. Isso vai ficar 18 por 9. Resistência equivalente aqui deu quanto? 2 ohms. Tá bom? Então, ó, essa foi a questão 9. Observe que eu vou usar ela daqui a pouco, mas vocês tiveram que fazer o quê? A resistência equivalente, associação de resistores e calcular a potência. Vou manter esses dados aqui para a próxima questão. Na questão número 10, ele diz assim, ele colocou um circuitinho, tá? Ele falou, suponha nas condições do exercício anterior, que são essas condições é para a gente achar o valor da resistência, e ele fala assim, calcule a corrente elétrica que passa em cada caso. Bom, tem um detalhe também, tá? Você vai considerar que aqui você tem a voltagem. Eu não falei qual que era a voltagem, ou a diferença de potencial aqui. Vamos supor que a diferença de potencial seja 18 volts. Tudo bem? Então vamos colocar aqui 18 volts. O que vai acontecer? Então, antes de mais nada, a corrente elétrica aqui, a corrente total... Então, sai do polo positivo, né? E a sacada dessa questão aqui, nessa primeira parte, é que elas estão em série e a corrente é a mesma. Ok, então vamos calcular a corrente. Para o cálculo da corrente, eu preciso saber quanto que vale a resistência equivalente. Então, primeiramente, a gente vai achar a resistência equivalente, uma vez que eu tenho o total, vai ser o L1 mais L2. L1 mais L2 fica 6 mais 3, que dá 9 ohms. Aí eu sei quanto que vale o total, que vale 18 volts. Dessa forma, para acharmos a corrente elétrica, basta fazermos U sobre R, né? Então fica 18 sobre 9, e nós temos que a corrente vai ser igual a 2 amperes. Isso quer dizer o quê? Tanto faz o 1 ou 2, a corrente é a mesma. Não é assim? Então tá aqui. Agora, vamos para a parte 2 aqui. Nessa parte 2, eu preciso, antes de mais nada, achar esta resistência equivalente do L1 com L2, que já calculamos na questão anterior. Então, esses dois vai dar uma resistência equivalente de 2 ohms. Né? Aí depois você tem aqui uma resistência L3 de 4 ohms e a diferença de potencial aqui de 18 volts. Quem estava com dificuldade em fazer essa questão é porque, além dos números estarem ruins, eu não deixei especificado o valor da diferença de potencial aqui, tá? Então, agora o que vai acontecer? Quero que vocês
Pense assim, está em série, a gente vai achar a resistência equivalente. Por quê? Porque eu tenho o U total. O U total deu 18 volts. A resistência equivalente nesse caso, eles não estão em série, fica 2 mais 4, isso dá 6 ohms. Para acharmos aqui a corrente elétrica, basta fazermos U sobre R. Então, o U vai ser quanto? 18 dividido por 6. Daqui você tem que o I vale 3 amperes. Tá? Essa aqui é a questãozinha de número 10. A questãozinha de número 11, a gente vai usar tudo isso aqui que eu fiz. Vamos para lá? Eu vou dar uma... Então vamos lá. Questão de número 11. Vai para a questão 11. O que diz a questão 11? A questão 11 diz assim, com base nesse exercício anterior, que era o 10, o que vai acontecer com a corrente elétrica no caso da lâmpada L1 se queimar? Então, ó, tem uma mensagem aqui para mim. Gente, vamos continuar. Então, na questão número 11, ele quer saber o que vai acontecer se a lâmpada 1 se queimar. No primeiro caso, como está em série, se essa daqui se queimar, a corrente ela é interrompida. Então, ninguém vai acender. Então, no caso da questão 11, a corrente, quando a L1 se queimar, a corrente vai ser 0. É isso que ele quer saber, né? O que vai acontecer com a corrente? Em cada resistor. Então, quando se queimar, a corrente elétrica não vai existir. Então, vai ser 0, tanto no 1 quanto no 2. Aqui, se a L1 se queimar, agora a gente tem um pequeno detalhe. Caso a L1 se queime, o que vai acontecer com esse circuitinho? Ah, prof, se ela se queimar, não vai ter corrente na L1. Então, vai ter apenas na 2. A 2 você tem 3 ohms aqui. Certo? Vocês entenderam? Queimou essa, vai passar corrente para cá. Então, ó, vem corrente, ela passa aqui, sobe e vem para cá, ó. Não mais vai passar no L1. Então, a corrente do L1 vale 0. Mas vamos ver o que acontece depois. Aí, a corrente que for no 3 e no 4 é a mesma. Então, a gente está em série. Vai ficar 3 mais 4, que dá 7. A corrente deu 18 por 7 e acabou. Pô, 18 dividido por 7, sei lá eu quanto é. 18 por 7, está aqui, ó, 18 por 7 amperes. Então, o I2 vai ser 18 por 7 amperes e o I3, 18 por 7 amperes. O I1, 0. Então, é isso que você tem que se ligar. Não importa o número que der, se for um número difícil e for fracionado, pode deixar em fração. Ah, mas eu quero saber quanto que vale 18 dividido por 7. Beleza, vamos fazer. 18 dividido por 7. 18 dividido por 7. 2,57. Então, 2,57. Tá mais feliz assim? Tá na mesma, você pode deixar em fração, tá? Vamos para a questão 12. Na questão número 12... ele diz que nós temos um circuito elétrico com duas lâmpadas incandescentes idênticas, com isso aqui escrito nelas, chamados de tensão e potência nominal. Então, a tensão é dada em volts e a potência é dada em watts. Por que ele me dá isso aqui? Primeiro, para a gente calcular a resistência elétrica de cada uma. E lembra? U quadrado sobre P. Aí você acha a resistência. Quem é o U? Lembra que eu falei para vocês? Deixe indicado. 60 vezes 60 dividido por 60. Chitaco 60. Olha como ficou fácil. Então, a resistência vale 60 ohms. Perfeito. Agora, ele fala o quê? Diz assim. No modo A, o ambiente está iluminado com as duas lâmpadas está acesa. Então, a chave aqui ficou com as duas lâmpadas acesas. Quando você colocar a chave aqui, no modo B, você vai estar com essa lâmpada acesa e a resistência R vai estar funcionando. Considerando que as lâmpadas têm resistência elétrica constante e que os fios têm resistências elétricas desprezíveis e que a diferença de potencial seja 120 volts, que alimenta o circuito, quando as lâmpadas
Calcule a energia elétrica consumida em kWh quando as lâmpadas permanecem acesas por 4 horas ligadas no modo A. Em ambiente elétrica... Bom, então a primeira parte aqui, no modo A. Então, primeira parte. Então, a primeira parte, nós temos que eu tenho duas lâmpadas, então a potência total, pote total. A potência total das lâmpadas vai ser um problema aqui. Vou ter que ser a potência total, mas vem cá. Eu sei que potência é U ao quadrado sobre R, mas que R que eu vou colocar? Bom, gente, aí eu posso te dar uma dica aqui, são duas formas de pensar. Veja só, vamos pensar mais lógica. Como eu tenho U total, eu vou precisar da resistência equivalente aqui. Quem que é o U total? 120, vou fazer ele ao quadrado. E a resistência equivalente? A resistência equivalente, quando você colocar a chave em A, vai estar em série. Em série a gente não soma os dois, então fica 60 mais 60. Quanto que é 60 mais 60? 120? Então a potência deu 120 watts. Só que ele quer o consumo em kWh. Consumo elétrico, energia elétrica é watt. E ele diz assim, 4 horas por dia e ele quer o consumo. Calcule a energia elétrica consumida quando elas permanecem ligadas 4 horas por dia. Então, não falou que é mensal. Então fica aqui, 120, tem que dividir por 1000 porque ele pediu em kWh, 4 horas por dia. Aqui, chitaco 0 com 0, tudo bem? Aqui eu vou chitacar o 4, chitaco com 100. Fica 1 e aqui fica 25. Então nós temos 12 sobre 25 kWh. Lembra que eu falei que pode deixar em fração? Tá aqui, ó. 12 sobre 25. Se fosse 12 sobre 24, daria meio. Mas é 25, um pouco menor que meio, 0,4 alguma coisa, tá? Então tá aqui. Essa é a primeira parte. Segunda parte. A segunda parte, ele diz assim: determine a resistência elétrica R quando ligada de modo B para que a lâmpada dissipe uma potência de 15 watts. Então, quando a gente colocar, acompanha comigo aqui, se eu colocar essa chave no B, a lâmpada 2 é como se ela não existisse, porque não vai estar ligada nada a ela, certo? Eu quero que aqui dissipe 15 watts. Então, o que eu sei sobre isso aqui? Isso aqui é uma potência. Eu sei que para dissipar 15 watts, a resistência dela é 60 ohms, certo? Isso aqui é uma resistência. E dá para eu descobrir, por exemplo, qual a corrente que está passando aqui. Então dá para descobrir a corrente, dá para descobrir a diferença de potencial. Vamos descobrir tudo isso? Então tá, preciso achar o I e preciso achar o U aqui. Por quê? Você já vai entender. Então, primeiro passo, calcularmos a corrente elétrica I. Então, dessa equação P igual a R vezes I ao quadrado, o primeiro passo vai ser eu achar o U. Por quê? Porque a gente sabe que potência é igual a U ao quadrado sobre R. Então, ó, U ao quadrado vai ser R vezes P. Quem é o U? Então, vamos lá, o R vale 60, o P vai valer 15, U ao quadrado vai ser... Nossa, que coisa que eu escrevi aqui. Então, fica 15 vezes 6, Jesus! Dá 900. Desta forma, o U vai ser raiz de 900, que vai dar 30 volts. Beleza? Próxima parte. O I, como é que a gente acha o I? Eu vou dar uma apagadinha aqui. O I, a gente vai usar P igual a R vezes I ao quadrado. Então, o I quadrado é igual a P sobre R. Quanto que é a potência? 15 e o R vale 60. Shiitake fica 1/4. Raiz de 1/4
é 1 sobre 2. 1 sobre 2 é igual a meio ampere. Então nós temos aqui os nossos valores. Achei o I e achei o U. Isso tudo com relação à lâmpada. Por que disso? Então vamos lá, vamos para o circuito. Ó, 120 volts, certo? Aqui você tem uma lâmpada que é a L1, que tem 60 ohms. O que a gente sabe daqui? Ó, polo A, polo B, e aqui está essa resistência estranha, certo? E aqui vai ser um polo C. Nós percebemos e descobrimos que a corrente elétrica que passa aqui, já que eles estão em série, é a mesma. Então, se aqui passou uma corrente de meio ampere, quanto vai passar aqui? Meio ampere. Próxima parte, ou próxima etapa. Desses 120 volts total, a gente descobriu que a diferença de potencial que estava nessa lâmpada foi de 30 volts. Ou seja, se desses 120, 30 vieram para cá, quanto que vieram para cá? Ah, o que sobrou, né? O que sobrou, sobrou quanto? 90 volts. Agora ele quer saber o quê? O valor dessa resistência R. Então a R é U sobre I. Então eu pego 90, divido por meio. Dividir por meio é a mesma coisa que multiplicar por 2. Então quanto que deu a resistência? Deu 180 ohms. Acabou a questão. Entendeu? Então, vira e mexe acontece isso. Você vai, volta, calcula a resistência, a potência, descobre o que está acontecendo com a corrente. Tá bom? Tá bem trabalhosa essa questão aqui. Não entendeu? Volta desde o começo, vê de novo, assiste, faça junto. Faça. É importante. Tá? Vamos para a questão agora de número 13. Bom, essa questão número 13 é uma questão da FUVEST e que é legal, que ela explica mais ou menos como é que funcionam os tablets, sabe? Essas telas que são resistivas, que você pode deslizar e ver as imagens. Por que funciona isso? Então tá aqui a resposta. Então a gente tem aqui, ele diz o seguinte, é muito interessante. Telas sensíveis ao toque são utilizadas em diversos dispositivos. Certos tipos são construídos essencialmente por duas camadas de material resistivo separadas por espaços isolantes. Uma leve pressão no dedo, em algum ponto da tela, coloca as placas em contato. Ok. Aí ele fala assim, olha, um toque na tela correspondente ao fechamento de uma das chaves, alterando a resistência equivalente do circuito. Ok. A bateria fornece uma tensão de 6 volts, então a gente sabe que o U aqui vai valer 6 volts. E ele diz assim, e o resistor, cada resistor tem resistência de meio quilo-ohm. O que quer dizer meio quilo-ohm? Multiplica por 1000, ficam 500 ohms. Tá bom? E ele fala assim, determine para uma situação onde a chave C2 está fechada. Se a chave C2 ficar fechada, prestem atenção no que acontece. Nós temos um R aqui, outro R aqui. Fecha-se a chave C2, ó, fechei a C2, certo? E a diferença de potencial vai dar energia para esse circuito aqui. Eu fechei a C2, ficou 1, 2, 3. 1, 2, 3. Então você tem um R aqui, R e R. Como assim? Fica atento, a parte de cima não mais vai receber energia, então é como se ela nem existisse. Antes de qualquer coisa, eu vou calcular a resistência equivalente, que caso ele me pergunte, já está aqui. Então, primeiro, 2 R's e 2 R's, certo? Então, 2 R's, 2 R's. Pronto. E aqui nós temos, está em série, é só somar. 3 R's. Pronto. É isso que a gente tem. Perfeito. Vamos melhorar isso. Quando esses dois aqui estão em paralelo, que é o que está acontecendo aqui, uma das formas que a gente tem para fazer, se eles são iguais, é pegar o valor e dividir pelo número de vezes que aparece. Então, eu tenho dois resistores de 2R, então quanto que vai dar a resistência equivalente aqui? O valor é 2 R's que apareceram 2 vezes. Então agora, nós temos no nosso circuito como? Eu tenho um R com 3 R's, acoplados a uma diferença de potencial. Tá claro isso para vocês? Então, esses 2 R's aqui viraram um R só. Tá em série, no final, em série a gente soma
vai dar um único de quanto? 4 R's. E a diferença de potencial V. Pronto, tudo isso aqui para chegar nisso. É essencial. Fechou? Bom, aí ele fala assim, ele quer saber a resistência equivalente do circuito total, quando a gente tiver com o C2 fechada. Ó, já fiz, não fiz? Então, item A, a resistência equivalente do circuito são 4 R's, ou seja, 4 vezes meio quilo-ohm, 2 quilo-ohms. Ou 2.000 ohms. 2.000 ohms. Nossa, quantos ohms. Então, tá. Item B. A tensão entre os pontos A e B. O ponto AB que a gente tem é esse aqui, ó. A e B. Faz sentido? Então, para a gente descobrir a tensão, o que eu preciso fazer? Bom, eu quero o U daqui. U não é R vezes I? Perfeito, mas eu preciso do I, então, antes de mais nada. Por esse motivo, também foi excelente a gente ter feito a resistência equivalente. Então, primeiro, calcula-se o I total. O I total, por que o I total? I é U sobre R. Eu vou calcular o I total porque eu tenho o U total. E aí eu vou usar o R equivalente. O U total vale quanto? 6 volts e o R equivalente vai valer 2 quilo-ohms. Tudo bem, 6 dividido por 2, 3. O que é quilo? Quilo é 10 à terceira. De maneiras que o I total vai ser 3 vezes 10 a menos 3. E 10 a menos 3 tem um nomezinho? Tem. Qual que é o nomezinho de 10 a menos 3? Mili. Então são 3 miliamperes. Então tá aqui, ó. Essa é a corrente total. Mas a pergunta dele ainda não foi respondida. Ele quer saber a diferença de potencial AB. Então eu vou pegar aqui, ó. O AB vai ser a resistência equivalente do polo AB vezes a corrente elétrica total que está passando. Então, o AB, a resistência vale R, é um R só, ou seja, meio quilo, que quer dizer 10 à terceira, vezes 3 mili, que é 10 a menos 3. Ó, esse quilo é 10 à terceira. Com 10 a menos 3 eles se cancelam. Então a gente tem que 3 vezes meio costuma dar 1,5 volt. É isso que passa por aqui. Bom, a pergunta dele é a corrente I através da chave fechada C2. Como é que eu consigo calcular a corrente I através dessa chave? Então eu quero a corrente aqui, ó. Essa corrente aqui. Beleza. Presta atenção qual que é a lógica. A corrente total não vai ser de 3 miliamperes? Então, ó, tem 3 miliamperes vindo para cá. Então, são, ó, 3 miliamperes. Então, ó, você tem 3. Como os dois são idênticos, a corrente vai ser dividida em duas partes iguais. Quanto que dá 3 dividido por 2? 1,5 miliampere para cada lado. Então, a pergunta aí do item C, qual que é a corrente que passa na chave C2? Então, o I da chave 2, 1,5 miliampere. Beleza? Aí ele diz assim, a potência dissipada no circuito total. Bom, como é que a gente acha a potência dissipada no circuito? Bom, é fácil. Usa a resistência equivalente e o U. Você não tem tudo isso? Então, a potência vai ser U ao quadrado sobre R. Quem que é o U? 6 volts vezes 6. E o R? O R equivalente, 2 quilos. Quilo é 10 à terceira. 6 dividido por 2 dá 3. 3 vezes 6, 18. Então, a potência ficou 18 vezes 10 a menos 3 watts. Ou você pode escrever também 18 miliwatts. Tá aqui, ó. O mais comum é colocar 1,8 vezes 10 a menos 4.
tá? Se for para FUVEST segunda fase. Beleza? Essa questão aqui é FUVEST segunda fase. Bacana, né? É uma questão que é considerada top. Conseguiu entender? Conseguiu? Manda ver. Essa questão aqui, não sei se aconteceu com vocês já, de vocês tomarem banho e cair o disjuntor. Enfim, quem tem chuveiro elétrico passa por esses perrengues de vez em quando. E essa questão fala justamente disso. Então ele diz assim, esse fusível tem uma leitura escrita 30 amperes. O que quer dizer isso? É a corrente máxima, então a gente chama de Imax. E máximo. Tá, então eu tenho a diferença de potencial e tenho a corrente máxima. Tudo bem? Dá pra gente calcular qual é a potência máxima que eu consigo ligar nesse fusível. Então já de cara a gente pode fazer, para calcular o Pmax, a gente faz o Pmax, que é a corrente máxima vezes a diferença de potencial. Fazendo essa conta, você tem 30 vezes 110. Certinho, é? Então isso vai dar quanto? 3.300 watts. A pergunta dele é simples, ele fala assim, ó, sabendo que o chuveiro vai estar ligado, quanto que eu já tenho no chuveiro? 3.000. Que outros equipamentos eu posso ligar junto com o chuveiro? Ou seja, se eu posso ligar no máximo 3.300 watts, já estou usando 3.000, sobram quanto para eu utilizar? 300 watts. Todas as alternativas já tem a geladeira, exceto uma, porque a geladeira é 400, não vai dar mais do que 3.300. Vai queimar. A única alternativa que não tem geladeira é a resposta. Acho que é TV e lâmpada, não é isso? Lâmpada e TV. Alternativa E. Porque a lâmpada e a TV não chegam a 300. Então, ó, tá aqui. Legal essa, né? Eu gostei dela. Ela é da FUVEST também, tá bom? Só para quem... Ah, isso aqui é FUVEST? Isso aqui é FUVEST, primeira fase. Tá? Vamos para a questão 15 agora. Estamos no final. Agora, questão 15 e questão 16, última partezinha, né? Então vamos lá. O que diz cada uma delas? A questão 15 diz assim: especificação da fábrica garante que uma lâmpada submetida a 120 volts tem potência de 100 watts. Antes de começarmos, lógico que a gente vai ter que achar essa resistência. Então tudo que tem V mede U, tudo que tem watt é potência. Como que eu acho a resistência? Então, vamos lá. Começando pela resistência da lâmpada. U quadrado sobre P. Você está reparando que eu estou pondo isso pra caramba aqui, né? Adivinha como vai estar na prova. Então, U 120 vezes 120. Quanto que vai dar a potência? 100. Tchau, 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 tchau. Então dá 144 essa resistência. 144 ohms. Então, boa. Agora, vamos continuar. Ele diz assim, o circuito a seguir pode ser utilizado para controlar a potência de uma lâmpada, variando a resistência elétrica R. É tipo aqueles dimmer, sabe? Quando você coloca na tomada, a lâmpada fica aumentando, diminuindo o brilho. É isso. Se ela tiver com resistência zero, vai estar com 120 volts, potência vai dar 100 watts. Perfeito. Agora a pergunta é, para que a lâmpada funcione com uma potência de 25 watts, quanto que vai ter que ser essa resistência R? Se ligou? Às vezes não diminui o brilho, é o que ele quer saber. Então vamos lá, para 25 watts aqui, sim, então vamos pensar assim, para a lâmpada. Eu preciso de 25 watts, o que eu sei que a resistência é 144 ohms. Então aqui é a potência, aqui é a resistência. Ok, beleza. Para acharmos essa resistência aqui, eu vou ter que de novo achar a diferença de potencial dela e tudo mais. Então, bora lá. Primeiro, quanto que eu vou ter de diferença de potencial aqui? Então, a gente sabe que U quadrado é igual a P vezes R. Então, o U ao quadrado, quem que é o P? 25, o R vai ser 144. Sabe qual que é a minha dica aqui? A minha dica é que quando você for pegar esse U e for extrair a raiz disso aqui, ao invés de você fazer a conta, porque tem muita gente que faz conta, já tira a raiz direto e multiplica os dados, ó. Quanto que é a raiz de 25? 5 e a raiz de 144 dá 12. 5 vezes 12 vai dar quanto? U igual 60 volts.
Beleza? Então a gente descobriu o quê? Que quando isso acontecer é porque parte da diferença de potencial vem para cá e outra parte para cá. Então a gente vai ter 60 volts aqui. Tudo bem? Próxima etapa. Quero calcular a corrente que passa. Por quê? Porque eu sei que a corrente que passa aqui, porque é uma associação em série, é a mesma que passa aqui. Então bora lá calcular a corrente. Então a corrente vai ser calculada de que forma, né? Você pode pensar em π, você pode pensar em R², você pode pensar do que você quiser. Então, vamos lá. A potência é I vezes U. Então a potência fica 25 nesse resistor, certo? O I eu desejo e o U vale 60. Dessa forma, a corrente vale 25 sobre 60. Dá para a gente dividir por 5 isso aqui. Fica 5 sobre 12. E deixa dessa forma. Por que eu vou deixar dessa forma? Porque ele não está me pedindo a corrente, ele está querendo saber o valor desta resistência aqui. E como é que eu calculo a resistência? Então, ó, para a resistência, para essa resistência, o que a gente vai ter? U R vezes I, R é U sobre I. O U aqui vale 60 volts e a corrente vale 5 sobre 12. Não é isso? Não é uma divisão de fração? Você percebeu? Aí para fazer uma divisão de fração, a gente conserva o de cima, multiplica pelo inverso do de baixo. Quanto que dá 60 dividido por 5? 60 dividido por 5 dá 12. 12 vezes 12, resistência vale 144 ohms. Certo? Podia fazer mais rápido? Podia. Qual que é a forma mais rápida de fazer? Como a gente percebe que em série foi dividido igual a diferença de potencial e energia, isso só acontece quando as resistências são iguais. Então, uma vez que a gente descobriu que vinha para cá 60 volts, eu podia pensar, se vem 60 e 60, é porque essas duas resistências são iguais, eu não precisava ter feito toda a conta. Mas, se for diferente, pelo menos eu mostrei como se faz a conta, beleza? Como é que eu faria se fosse eu? Eu mostraria se aqui, se as energias são iguais e são associadas em séries, as resistências são iguais também. Pronto. Mas está aqui. Tá? Vamos para a questão 16 agora. Bom, a questão 16 ele está dizendo assim, calcule o valor da resistência do circuito. Ué, como é que eu calculo essa resistência? Fácil. Primeiro, vamos lá. Tem 10 amperes, certo? Fechou? Qual que é a corrente que vem para cá e qual que é a corrente que vem para cá? Então, vou chamar aqui de I1 e vou chamar aqui de I2. Vou começar por I2. O I2 é U sobre R. É o 2 sobre o R2. Quem que é esse U daqui? O U daqui é o mesmo que o total, certo? Que dá 24 volts. Quanto que é a resistência que está aqui? 6. 24 dividido por 6, 4 amperes. Combinado? Então, aqui veio 4 amperes. Só que se eu tinha 10, quanto que sobra para cá? 6 amperes. Não é isso? Muito bem. 6 amperes é a corrente que passa aqui. No entanto, a gente sabe que aqui é o A, por exemplo, chamar de polo A, e aqui é polo B. A diferença AB vai ter que dar quanto? 24 volts. Eu sei que parte da energia veio para cá, nessa resistência que eu vou chamar de resistência A, e a outra parte veio para cá, que eu vou chamar de resistência B. Tá aqui, ó. Vamos descobrir quanto que veio. Então, o A vai ser RA vezes o I. Então, fica 1,5 vezes o I que veio para cá, que são 6. Então, 1,5 vezes 6 dá 2, dá 3. 2 vezes 3, 3 vezes 3, 9. 9 volts. Então, a gente sabe que vieram 9 volts para cá. Então, dos 24, 9 veio para cá. Quanto que sobra para cá? 15 volts. 15 mais 9 não dá 24? Agora a gente vai para o B. O B não é igual a RB vezes o I? Então, ficou 15 volts é igual ao RB vezes o I, que vale 6. 6 está multiplicando, vai passar dividindo, né? Então, o RB vai ficar igual 15 sobre 6, dá para dividir por 3.
fica 5 sobre 2, que vai dar 2,5 ohms e acabou. Pronto. Essa foi a parte... caiu a tampa da caneta. Essa foi a parte da física A. Eu espero que eu tenha elucidado alguns pontos que vocês estavam com dúvida na fichinha. Estudem, refaçam várias vezes aí o que for necessário, qualquer dúvida berra. Vamos agora para a parte da física B. Abraço, tchau, vai lá e faz!